Isto aqui é um breve exercício de teologia da história. A meu ver, qualquer historiador católico não pode eximir-se desta perspectiva, ou seja, de querer contemplar todos os acontecimentos, desde a criação do mundo até o final dos tempos, à luz da economia da salvação. Então, para falar de perda, de perda da fé, era da perda da fé, antes de tudo, me parece conveniente trazer à luz aqui alguns tópicos daquilo que Santo Tomás de Aquino, que é o doutor comum da igreja, diz a respeito do que seja a fé. Há duas fontes principais que eu aconselho a todos os alunos buscar, que são a questão número 1 da secunda e da Suma Teológica e a questão 14 da obra De Veritatis, onde Santo Tomás interroga-se a respeito do que seja propriamente a fé. É óbvio que não vai dar aqui para resumir nesta breve aula todo o rico apanhado a respeito da fé que faz Santo Tomás. Mas a primeira coisa que cumpre assinalar é a seguinte: segundo Santo Tomás de Aquino, e com ele o magistério da igreja, a fé é, antes de tudo, virtude teologal infusa. Eu pedi a Alessandra que mandasse a todos os alunos aí dois links, um vídeo intitulado A Metafísica da Virtude e um texto do blog Contra Impugnantes, onde eu arrolo os princípios metafísicos da virtude segundo Santo Tomás de Aquino. Então, recapitulemos a primeira definição: virtude teologal infusa. Para quem não sabe, virtude, depois vocês vão poder ver aí nesses links que eu mandei, é uma predisposição habitual à excelência. Esta é uma definição que Santo Tomás acolhe e a ela dá várias colorações em diferentes pontos de sua imensa obra. Ou seja, o virtuoso é aquele que se predispõe à excelência. Habitualmente, é um hábito que pode ser ou adquirido, como é em 99% dos casos, ou seja, para que pratiquemos algo de maneira virtuosa, é necessário habitualmente treinarmos. Ninguém toca uma composição de Liszt de maneira virtuosa, senão habitualmente, antes de tudo, treinou para que chegasse a esta excelência. Então, a virtude é essa predisposição habitual à excelência. Teologal, ou seja, no caso, theos em grego, Deus, teologal significa que vem de Deus. A excelência que esta virtude nos leva a alcançar está para além de todas as excelências. Portanto, ela não pode ser adquirida por hábitos meramente humanos. Ou seja, é Deus mesmo em sua recôndita deidade. Então, o fiel é aquele que recebe, por uma espécie de infusão particular, a fé, que é esta predisposição à excelência das excelências, que é o próprio Deus mesmo. Segundo Santo Tomás de Aquino, o objeto formal da fé é a verdade primeira, ou seja, Deus. Mas não em toda a sua completude, obviamente, porque somente um intelecto absolutamente infinito, como o de Deus, poderia conhecer-se perfeitamente. Então, o nosso intelecto finito, limitado, que precisa extrair das coisas materiais os conceitos ao modo de abstração, não pode ter de Deus nenhuma ideia perfeita. Daí, refaçamos aqui de novo a definição: virtude, ou seja, predisposição à excelência, só que esta excelência está para além da capacidade humana, portanto, é uma virtude teologal infusa. Ou seja, a fé nos é infundida por Deus diretamente. Esta definição é muito importante para que não confundamos a fé com aquele seu ato próprio que é o de crer. Existe a fé meramente humana, que é o crédito que damos a alguma pessoa, quando nos diz algo. Por exemplo, se alguém diz para qualquer um de nós que amanhã estará em lugar tal, hora tal, podemos anuir a isto dando um crédito e depois verificaremos se esse crédito foi bem dado, porque saberemos se a pessoa
cumpriu ou não aquilo que prometeu. No caso da fé, trata-se de um crédito que não pode ser verificado. Por isso que Santo Tomás, como São Paulo e toda a tradição patrística anterior, salienta vários aspectos da fé. Eu anotei aqui alguns, porque são inúmeros, não dá para fazer um resumo esquemático de todo esse escopo, mas anotei alguns aqui. Diz Santo Tomás lá na questão 14 do De Veritate, que a fé é o hábito da mente pelo qual principia em nós a vida eterna. Com esta definição, repitamos, é o hábito mental pelo qual, por meio do qual, principia em nós a vida eterna. Já é um antegozo daquelas coisas que esperamos. Por isso que a fé, no sentido prático, antecede a esperança, porque só podemos esperar naquele que é a razão de toda a esperança se já estivermos imersos na fé. Outra definição, também muito a propósito, e aliás aqui vale fazer um parênteses, que Santo Tomás é absolutamente fiel não só ao magistério da igreja anterior a ele, como a todos os principais doutores que escrutinaram o ato de fé, ou seja, que tentaram escrever a respeito do inefável que é Deus e do caráter inefável da própria fé, que é uma espécie de imersão no mistério. Então, mais uma definição. A fé é o que nos faz assentir as verdades reveladas e é o magistério que é a regra próxima da fé. Ou seja, o magistério da igreja é o carisma participado por Cristo ao Papa e aos bispos, ou seja, a Pedro e aos apóstolos e aos seus sucessores, para que este fiel depósito seja preservado íntegro até o final dos tempos, como promessa do próprio Cristo. Esta conclusão, esta premissa, já nos leva a um primeiro problema para a mentalidade contemporânea ecumenista, que é o seguinte: como dizia Santo Agostinho no livro De Vera Religione, como em outros lugares, a fé só se dá dentro da igreja. Ou seja, não existe fé em sentido próprio fora da igreja católica. Isto porque o objeto material da fé, eu disse ainda há pouco que o objeto formal da fé é a verdade primeira, ou seja, Deus mesmo. E o objeto material da fé são as proposições da Sagrada Escritura. Ou seja, a fé não tem como objeto material afirmações quaisquer, seja feitas da parte de quem for, e sim aquelas verdades que estão ali descritas tanto no Antigo como no Novo Testamento. Este apanhado de verdades que começa no Gênesis e acaba lá no Apocalipse, passando pelos Atos dos Apóstolos, pelo Evangelho, é o objeto material da fé. Tenhamos isto sempre em mente para não, repito, confundirmos a fé com o ato de crer em qualquer coisa. Então, recapitulando, a fé é virtude teologal infusa, sendo virtude é uma predisposição habitual à excelência, sendo teologal significa que provém de Deus, e sendo infusa significa que é um dom, ou seja, é um dom que Deus incute na mente da alma fiel em vista da sua salvação. Então, outras premissas que Santo Tomás acolhe de outros doutores, dando formulações próprias. A fé, portanto, é o crédito que se dá a algo que não se vê, é o assentimento da fé, uma espécie de assentimento que não vem por meio de discurso, porque, embora a fé se dê no invólucro da razão, ela não é demonstrável racionalmente. Então, portanto, não é por uma espécie de silogismo que eu demonstro as verdades da fé. Não há como provar metafisicamente que Maria é virgem, que Cristo encarnou-se para remir os homens, enfim, qualquer das proposições da Sagrada Escritura, a elas damos a nossa anuência por obediência à autoridade divina e não por uma espécie de conquista racional da inteligência no livre exame da Sagrada Escritura, já que
como católicos, sabemos que o livre exame foi uma das maneiras com que os protestantes, de que se valeram os protestantes para criar não apenas um cisma, como fundar todo um conjunto de heresias, ou seja, iniciar historicamente um processo do qual daqui a pouco vamos falar quando for a propósito. Portanto, outra definição interessante que Santo Tomás traz ainda na questão 14 do De Veritate. A fé é um ato do entendimento de assentir às verdades divinas reveladas sob o império da vontade e a moção da graça. Vou repetir. A fé é um ato do entendimento de assentir às verdades divinas reveladas sob o império da vontade e a moção da graça. Isso já implica um monte de coisas. Essa simples definição já aponta para a sobrenaturalidade da fé, ou seja, a fonte de que parte a fé não é nada que esteja escrito na natureza, e sim o próprio Deus mesmo. E a anuência que o fiel católico dá tanto à fé como ao magistério, que é a sua regra próxima, é uma anuência de obediência. Viremos aqui mais adiante como a obediência é uma das virtudes que decorrem de uma vida fiel. Outras definições. A fé é necessária à salvação, ou seja, mesmo que seja uma fé implícita de último instante nas verdades, na verdade que Cristo é e nas verdades que ele propôs, ela é necessária à salvação. Então aqui estamos naquele âmbito que nos levará ao dogma extra ecclesiam nulla salus. Fora da igreja não há salvação formal. É óbvio que Deus, devido à sua libérrima vontade, pode salvar um judeu, um muçulmano ou até mesmo um ateu, mas não enquanto ateus, enquanto muçulmano, enquanto judeus. O que Santo Tomás ensina, e com ele o magistério, é que estas pessoas são salvas no último instante de suas vidas, dando assentimento misterioso à fé e, portanto, adentrando ao corpo místico e integrando a igreja naquele último instante de suas vidas, como foi o caso, por exemplo, do bom ladrão. Então, mais uma definição. Eu desta vez eu preferi anotá-las, porque são muitas, e só para arrolar o que me parece essencial para o texto que eu escrevi hoje aqui, e que vou ler em parte, para que todos tenham um entendimento dessa queda da era da fé. Então eu só separei aquilo que julguei ser essencialíssimo. Crer é pensar com assentimento. Os protestantes, por exemplo, na verdade, ao dizerem que a fé basta para a justificação sem as obras, na verdade não dão um assentimento devido, na ordem devida, já que todas as coisas, para lograrem a sua excelência, precisam dar-se dentro de um modo devido e de acordo com a ordem devida. Já dizia Santo Agostinho no famoso livro, que foi a primeira especulação metafísica na história da filosofia a respeito do problema do mal, que é o livro De Natura Boni contra Maniqueus, que em tudo devemos considerar ordo, a ordem, espécies, a forma, e modos, o modo. Uma coisa que, para lograr o seu fim, não está no modo devido e não obedece à ordem devida, na verdade, começa já desde o início a auto-anular-se. Escolhi aqui, dentre vários pontos que eu poderia destacar dessa imensa questão da Suma Teológica, dois efeitos principais da fé. Primeiro é o temor. E aqui, temor, como se dizia antigamente, fulano é temente a Deus, né? Se queria dizer duas coisas. Essa simples palavra, que em latim é timor, significava o temor filial, ou seja, o medo de afastar-se de Deus, e o chamado temor servil, que é o temor do castigo do inferno, que, segundo Santo Tomás, embora seja um motivo menos digno para crer, geralmente é por este que se começa muitas vezes.
O temor é também o primeiro degrau da sabedoria, porque ele implica também a humildade. Já dizia Santo Agostinho, num livro que o professor Carlos Nogueira traduziu para nós aqui no Brasil, que infelizmente está esgotado, que é o livro De Sermone Domini in Monte, sobre o sermão do Senhor da montanha, onde Agostinho faz uma correlação entre as 7 bem-aventuranças em Mateus e os 7 pedidos do Pai Nosso, e assim como os dons do Espírito Santo. Então, 2 são os efeitos principais que eu arrolei aqui para esta aula da fé: o temor e a purificação do coração. Ou seja, ao fazemos essa espécie de imersão espiritual nas verdades reveladas, sempre temos como resultado prático, em algum grau, a purificação do coração, já que aquilo que é puro, puríssimo, purifica aquele que procura a Deus com toda sinceridade. Então, como nós vamos tentar mostrar aqui, primeiro, que existe um vínculo entre as verdades da fé, ou seja, a fé mesma, e as virtudes sociais que mantêm a unidade política. Eu julguei por bem assinalar esses 2 efeitos próximos da fé, que são o temor e a purificação do coração, porque veremos como, com a perda da fé, as sociedades tornam-se, primeiro, destemidas, tornam-se crentes em fórmulas mágicas para a solução dos problemas sociais, totalmente afastada dos bens sobrenaturais, e com isso, vamos dizer assim, perdem o rumo da sua própria existência. Diz o padre Álvaro Calderón, que é, a meu ver, o maior tomista vivo, neste pequeno livro aqui, que se chama Prometeu, a religião do homem. Isso aqui é a edição do próprio autor, infelizmente ainda não a temos traduzida no Brasil. Diz o padre Calderón que perder a fé acarreta sempre uma espécie de crença em otimismos irresponsáveis. Então, Calderón cita 4 tipos de crenças que foram nefastas para a história da humanidade, todas elas inseridas nesse contexto da era da perda da fé, conceito que eu estou, vamos dizer assim, criando, e ao final do curso, espero, se eu estou a escrever por esses dias, os tópicos que caracterizam cada uma das eras, a era da perda da fé, a era da perda da esperança e a era da perda da caridade, e prometo ao final do curso entregar a todos os alunos esse texto pronto. Então, o Calderón diz uma coisa interessantíssima: o otimismo do Renascimento acabou por acarretar a Guerra dos 100 Anos. O otimismo da Reforma Protestante Luterana acabou por gerar violentíssimas guerras no seio da Europa, guerras religiosas em sequência. O otimismo irresponsável dos iluministas acabou por gerar a sanguinolenta Revolução Francesa. E, por fim, o otimismo sem razões do marxismo acabou por gerar os maiores genocídios da história da humanidade. Em suma, toda vez que, esta é a tese central aqui para esta era da perda da fé, toda vez que o homem individualmente perde a fé, ou as sociedades coletivamente a perdem, na verdade acabam por pôr a esperança em promessas de resolução dos problemas sociais que não têm, por não terem a fonte sobrenatural, nem conseguem manter a natureza dentro das suas canaletas, ou seja, em vista dos seus fins próprios, e essa perda de vínculo entre o natural e o sobrenatural acaba acarretando um declínio em todas as espécies de paixões possíveis e imagináveis.